asfalto. Quando o DJ solta o beat, o baile pega fogo e sai dominando o mundo todo. O funk chegou, respeita, caralho. Favela chegou. Vai jogando pra trás, 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 vai jogando o bumbum, vai jogando pra trás, 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 vai jogando, empina, 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 joga esse bumbum pra cima, empina, jogando, empina, 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 joga esse bumbum pra cima, empina, jogando. Asganita! Joga, bandida. Quando tá pensada que ninguém fica parado, do céu da favela pro asfalto. Quando o DJ solta o beat, o baile pega fogo e sai dominando o mundo todo. Oh, o funk chegou. Favela chegou. Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás, vai jogando pra trás, vai jogando pra trás, vai jogando pra trás. Jogando o bumbum, vai jogando pra trás, vai jogando pra trás, vai jogando pra trás, vai jogando pra trás, vai jogando pra trás. Jogando, empina, 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 joga esse bumbum pra cima, menina. Jogando, empina, 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 joga esse bumbum, menina, pra cima, jogando. Aí esse bumbum tá arrepiante, hein? Joga o short. Olá, olá. Peraí. Tá me ouvindo? Olá, pessoal. Tudo bem? Gente, tudo bom? Tudo bem? Deixa eu desligar o som aqui para a gente começar a falar agora sim. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Da pessoal. hora ver todo mundo aqui de novo. Bom demais. E aí, gente, tudo bem? E aí, pessoal, beleza? Tudo bom? Quanto tempo? Alan, Denis, Ana, Cíntia, Renata, Laisa, Luísa, Lu, bom dia a todos. Que massa, hein? Quem sabe quem estava tocando aí? Eu perdi essa. E você, Denis? Eu vi você dançando aí. Tava dançando aqui. Minha filha tá aqui do lado, ó. Só um minutinho. Pergunta para ela, quem tá tocando? Aish? Ai, que coisa Ai, que linda. linda. Oi. Bom dia. Manda beijo, manda beijo. Que lindinha. Assistente aqui. Valentina. Valentina, quanto tempo ela tem? 1,6. 1,6? 1,6. Nossa, ela tem a mesma idade da Mel, da minha aqui. Ah, é? Então, É. dezembro. Alan que tem um bebezinho, né, Alan? Menorzinho. Eu tô aqui confinado em casa aqui com meus dois perigos aqui. Um de 6 e um de 11 meses. Faz um aninho agora, dia 17. Parabéns. Obrigado, gente. Parabéns pra filhota também. Tá todo mundo bem acompanhado em casa. Muito bom. Gente, bom, primeiro, obrigado por vocês estarem aqui. Muito legal voltar a vê-los, encontrá-los ainda aqui online, mas estava com saudade da gente se ver. O objetivo aqui hoje é a gente contar um pouquinho do que está se passando, ou Denis, Ana e Alan, principalmente, que estão aí na linha de frente com os jovens, contarem para a gente como está rolando essa experiência de ensino com jovens nesse momento, né? E a gente entender aqui se é possível e como é possível aplicar o Pense Grande nessas condições atuais e pós
pós-atuais, né? Da nova era. Eu nem sei como chamar, já chamam de novo normal. Eu tô meio bodeado desse nome. Mas vamos lá, cada um chama como quiser. Eu vou só para explicar rapidamente algumas coisas aqui. A primeira delas é que eu estou gravando esse encontro. Estou gravando, sim. Para quem não pôde vir, poder depois ver nosso papo e tal. Bom, então, se alguém não tiver à vontade e quiser tirar a câmera, tudo bem. Mas se vocês quiserem manter a câmera, vai ser mais gostoso ainda, que a gente vai se ver. Tem uma outra pessoa que falou que vai chegar na metade do caminho aqui. Tudo bem também, a gente vai trazendo. E pessoas que não estão aqui e que têm interesse e querem estar nos próximos, então vamos nessa. A gente costuma começar, né, Lu? Sempre com uma música, porque a gente está aprendendo que é importante sintonizar a galera. Como a gente está muito distante, então a gente tem começado com uma música. Não é sempre uma música tão pegada, ainda mais às 10 da manhã. Tão cedo assim. Tão cedo. Mas de verdade, quem sabe quem estava tocando? A última era a Ludmilla. Ludmilla. Muito bom, muito bom. Vocês acham que nossos jovens, você acha que eles estão ouvindo isso aí? Também. Também, né? Também, o Alan falou bem, também. Exato. E eu trouxe de propósito essa provocação, não é a minha playlist do dia a dia, mas a ideia era que a gente começasse a olhar começasse a sintonizar com os jovens que a gente está falando, né? E trazer aí para cima também, entendendo que muitas vezes às 10 da manhã eles já estão nesse ritmo mesmo, talvez até antes. E aí, né? E como é que é para eles começar a receber conteúdo, de que forma e tal. Oi, Laisa, tudo bem? E acho que para ouvir um pouquinho isso, para a gente começar nosso papo aqui, a ideia então é a gente ter um momento de ouvir o pessoal das ONGs, mas ter um momento de ouvir voluntários e todo mundo poder trocar bastante aí, porque acho que cada um tem suas percepções. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer antes disso tudo é fazer um check-in. Para não ficar um check-in assim... Lu, me dá uma opinião aí. Porque a gente está num grupo até pequeno, né? Assim, quer fazer um check-in coletivo ou quer dividir a galera em duplas rapidinho, cada um faz o seu? Eu acho que um check-in coletivo. A gente Check-in tá coletivo. poucas pessoas aqui, a gente dá uma Então, retomada, pra ver como tá todo mundo. Saudades de todo mundo. Então, começa você aí, Lu. Conta aí como você tá, onde você tá. Então tá. Bom, eu tô um pouco mais de 80 dias em casa, assim como todos. Comemorei semana passada minha bodas de brilhante com a quarentena. Fiz 75 dias dentro de casa, sem pisar para fora para nada. Mas estou super bem, estou aqui com a minha mãe e com a minha irmã. Graças a Deus, todo mundo podendo ficar em casa, trabalhando de casa. E aí a gente tá aqui se reinventando com os projetos, principalmente com o Pense Grande. Estamos aí há 3 meses reestruturando tudo e descobrindo como é que a gente vai conseguir fazer ele funcionar nesse ambiente online aqui que a gente está. Então todo mundo estamos bem e animados com muitos desafios. Boa. Cíntia, tudo bem? Tudo. E vocês? Feliz de estar aqui hoje. Que ótimo. Diga, o que eu estou fazendo? Olha, primeiro, é óbvio, né? Respeitando demais a quarentena, mas eu tenho que sair para fazer algumas coisas, como supermercado. Eu não me habituei, eu não aprendi a comprar online, não tem jeito, eu preciso ver a coisa, não. A única compra que eu fiz online veio tudo errado, não por culpa do entregador, mas por minha culpa, né? Não olhei direito, enfim.
Mas eu faço muita coisa manual, né? Eu sou metida a consertar cadeira, a fazer crochê, a pintar parede. Então, já que eu estava trancada aqui, eu fui consertar todas as coisas. Eu sou caçambeira, né? Eu reciclo móveis, essas coisas. É uma coisa que me dá bastante prazer e faz os meus neurônios funcionarem de uma forma diferente. Eu sempre fui acadêmica, né, gente? Então, mexer com essa outra parte do cérebro é uma coisa importante. Que legal. E eu tive que parar com o meu voluntariado com os bebês, isso me deixou muito péssima, né? Porque lá eles precisam de muita ajuda, mas não é ajuda só ajuda financeira, é ajuda abraçal, porque os bebês, eles não querem saber se tem pandemia ou não, eles têm que trocar fralda, têm que comer e eles dependem das educadoras que voltam para suas casas todos os dias. Então, uma baixa muito grande no número de funcionários lá da casa. E, enfim, eu estou vivendo isso porque eu acabei de comprar um monte de fralda para levar para lá, né? Porque é a única forma que eu tenho de ajudar. Veio um curso em EAD, que foi, não que eu não tivesse experiência, mas foi com uma plataforma diferente, uma universidade portuguesa, que também me fez os neurônios dançarem um pouquinho, né? Porque me põe na frente de 100 alunos, mas não me põe na frente de uma câmera porque a coisa fica complicada. Mas é isso, e a hora que apareceu essa oportunidade aí de estar com vocês de novo, foi uma grande alegria. Então vamos lá, vamos ver o que a gente vai, que moda é essa que a gente vai inventar. Boa. Cíntia, você já usou o Zoom? Sim. Sim. E você já usou o recurso de separar salas e a galera conversar em salas separadas? Não. Quem já Não, usou porque aqui? Dá um assim ou assim. Então, nós vamos separar as salas. Vamos mudar um pouquinho. A gente vai se dividir em duplas e a gente vai ficar 3 minutinhos para conversar. Conversar um com o outro aí. E aí a ideia é a gente perguntou, pedi para vocês refletirem o que é empreendedorismo, certo? E aí a ideia é a gente conversar sobre o que é empreendedorismo para cada um aqui de vocês. Eu vou separar em sala, deixa eu ver. Ô, Lu, vai ter uma sala que vai ficar... deixa eu só contar uma coisa para a Lu. Hoje nós estamos empatados em 3-3. 3 homens e 3 mulheres. Eu sempre chamo atenção nessas coisas aí, porque precisa elevar a participação feminina aí nas nossas conversas e nos nossos projetos. Pronto, falei. Pronto, não fica bravo. Vai lá, André. Imagina! Eu vou sempre lembrar isso, eu vou sempre pegar no pé dessa... A gente fez um projeto semana passada super legal de criar campanhas de marketing para ONGs, 4 ONGs, e a gente tinha, assim, acho que 80% era mulher, não era? Ah, perdi essa. Incrível, incrível. Na parte do voluntariado, é sempre uma média absurda de mulheres, muito maior que de homens. Mas, enfim, e as ONGs também representadas por mulheres maravilhosas. Verdade. Vou criar salas simultâneas, vai aparecer um convite aí para vocês. Uma das salas Quanto vai ter tempo depois? Tá? 3 minutos? Você colocou? Querem um pouquinho mais? 4 minutos, são 10h18, 10h22 a gente volta. Fiquem tranquilos que eu vou mandar uma mensagem ali. Tá, gente, só uma coisa, eu preciso sair daqui 10h59, tá? Que eu entro numa outra reunião às 11. Então, se eu sumir, tá justificado. Vai tranquilo. Os convites estão chegando aí para vocês. Só clicar aí. A ideia é falar sobre como é que você está e o que é empreendedorismo para você. Vamos embora. Acho que eu...
Aê, se dividiu em 3. Boa. Beleza. Tudo bem? Ó, não pode ser facilitador agora, hein? Já pode. Não, agora eu tô por aqui só. Troca o chapéu. Como é que tá aí? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Se reinventando a cada dia, né? Pois é, velho. Aprendendo novas ferramentas, dinâmicas, muda tudo, né? E um papel não dá para colocar tudo que eu aprendi aí com todo esse papo, com toda essa história aí que a gente está vivendo. Verdade. E aí, Lai, como é que tá? Tudo bem, Laisa? Tá com o filhotinho aí também? Acho que travou. Voltou. Acho que Tô no interior. Ah, você tá no interior? Tô Ai, que tudo. É bem bom. melhor. Outra coisa aqui. Ah, é verdade. Você tá aí faz tempo? Desde o início? Desde março. Certo. E vamos lá, e o que é empreendedorismo aí para vocês? Laisa, para o ímpar. Meu, primeiro eu não conheço. É Alan ou Alan? É Alan. Se você puder se apresentar. Claro. Me apresento sim. Prazer, Seu Laisa. boné do Viela. Eu sou o Alan, sou o do Viela. Inclusive, eu trabalho junto com a Elisa, que é a esposa do Buiú, cuida da parte administrativa lá do Viela. Estou sempre por lá, né? E na última vez que eu tive lá foi fazendo um curso de Sense Lab do BDC. E aí eu amei esse boné aqui e comprei. Eu trabalho na Liga Solidária. É uma ONG que atua aqui na cidade de São Paulo há um tempinho já, né? Ela tem 97 anos. Entrei em 2016, trabalhei em um dos programas sociais lá, o programa Qualificação Profissional, até meados de maio do ano passado. E hoje eu trabalho com desenvolvimento integral e inovação, com um olhar só um bocadinho mais macro, assim, olhando para os 9 programas sociais que tem lá. E a gente tenta pensar juntos, né? Fazer algo colaborativo lá para a gente conseguir sempre reinventar o atendimento social e conseguir entregar o melhor valor que a gente pode lá para a galera, para os nossos jovens, para os nossos não jovens também. Isso é importante. É um prazer te conhecer. Da hora. Eu participei do Pense Grande o ano passado e estava dando aula para jovens semente, como é que era? O nome do... Não é semente, jovens... Aprendiz. Aprendiz. Jovem aprendiz. Show. Eu sou entusiasta do Pense Grande. Aí a pergunta... eu também adorei. Participei, adorei. Gostaria muito de participar de novo, só que como eu trabalho, fica meio complicado. Aí, por isso que eu consigo entrar assim online, é de boa para mim. A pergunta era o que é empreendedorismo para você, né? Exatamente. Empreendedorismo social ou empreendedorismo de uma forma geral? Não, em geral. Empreendedorismo em geral. Eu tô com uma resposta engatilhada aqui, posso? Então, fala aí. Cara, para mim, empreendedorismo é você treinar o olhar para observar tudo como uma oportunidade ou uma referência, em qualquer situação. Acho que para mim é isso. Para vocês? Eu vou trazer uma outra perspectiva aqui. Para mim, empreendedorismo significa, antes de mais nada, tornar real. Ter esse olhar que você falou, então eu vou complementar. Enxergar tudo que poderia ser problema como uma potencial oportunidade para você gerar valor real. E você, a partir desse sonho, né? Então você sonha com a solução, você tornar isso real de forma colaborativa. Quer dizer, a partir da articulação dos diversos talentos que a gente tem por aí na nossa rede e assim por diante. Bem legal. Estava pensando em uma resposta para complementar um pouco o que vocês falaram. Então, eu acho que é resolver o problema das pessoas e acreditar na solução que você está propondo, que eu acho que acreditar também faz bastante parte do empreendedorismo.
Boa, boa. É legal. Eu vou dar um salve aqui para fechar as salas. Vai fechar em 60 segundos. A gente ainda tem 60 segundos aí. E social? Por que você perguntou sobre se o social entrava aí? Para você muda muito? Será que traz outra visão? É outra coisa que chama? Não é o mesmo empreendedorismo? E se quiser responder também, Alan. Para mim, empreendedorismo sempre assim. Quando eu fiz um curso no ano retrasado na ULI, a gente falava bastante sobre a questão do empreendedorismo social, e a gente falava que o que mais muda é a questão da missão social. Quer dizer, você tem uma missão social por trás, e uma das ideias, você fala de empreendedorismo social, não é você erradicar o negócio, assim, mas pelo menos aquele problema você conseguir erradicar e depois você se reinventa, passa para outro e assim por diante. Então, eu acho que esse é a grande característica que muda. Voltamos todos. Voltamos. Tudo bem, gente? Foi bom? Beleza. Cortaram o microfone lá. Cortado, né? Quem está falando aí, agora que eu vi, tá todo mundo com o microfone cortado. Toda vez que a gente volta para essa reunião, para essa sala, ele está mutando o microfone. Eu mesmo comecei a falar aqui sem microfone. Então, só para quem quiser falar, ativar. É uma forma de segurança, que às vezes as pessoas saem, voltam e aí tá acontecendo alguma coisa e aí é uma forma de segurança. Verdade. É até bom. Foi bom você ter falado. Percepção. Gente, vamos lá. Queria ouvir um pouquinho nesse início, então, de quem está no contato direto com as ONGs, pelo menos para nós aí a referência nesse dia a dia, que são Anabela, Denis e Alan. Eu tenho conversado, eu consegui esses dias conversar um pouquinho mais com o Alan, então eu ia começar perguntando para você, Alan. Bom, eu sei que você, na Liga Solidária, bom, a Liga é enorme, se você quiser apresentar brevemente também, algumas pessoas aqui conhecem, outras não. Mas, especificamente na área de jovens, assim, como foi o baque e o que vocês fizeram para adaptar rapidamente o conteúdo e o contato para falar com os jovens? E como está sendo isso agora? Pronto, já emendei todas as perguntas aqui. Beleza. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Não vou me alongar aqui, mas é estranho a gente falar sem se apresentar, então, brevemente, eu sou o Alan, eu trabalho na Liga Solidária há quase 5 anos. A Liga Solidária é uma ONG, né, que atua na cidade de São Paulo há aproximadamente 97 anos, atualmente que atende desde crianças da primeira infância até idosos, né, com esses novos programas sociais. A gente tem desde programa de qualificação profissional, a crianças e adolescentes, cultura e assim por diante. Eu trabalhei na maior parte do tempo no programa chamado Qualificação Profissional, que atende por ano 250 jovens, e hoje eu trabalho no desenvolvimento integral, que olha para a questão de inovação social da Liga Solidária. E a pergunta, Gabriel, eu acho que a primeira dificuldade que nós tivemos na Liga Solidária, do meu ponto de vista, que estou trabalhando com a parte de desenvolvimento integral agora, olhando para os novos programas sociais, foi justamente saber o que as pessoas estavam fazendo, o que os programas estavam fazendo. Esse foi o primeiro desafio. Então, assim, a primeira coisa que a Liga Solidária fez foi desenvolver um comitê de crise, e o comitê se perguntava o que o pessoal está fazendo. Ok, então vamos perguntar para o pessoal o que o pessoal está fazendo. É mais simples. Então, a gente resolveu fazer algumas ações de articulação e compartilhamento de práticas. Eu vou falar um pouco no geral e depois vou puxar um pouquinho mais para a questão dos jovens. Então, a gente chamou representantes de cada um dos 9 programas sociais para um bate-papo, igual a gente está fazendo aqui, para entender um pouquinho das práticas que cada um estava desenvolvendo, né, dentro do seu programa social, e o que estava funcionando e o que não estava funcionando. A gente percebeu a partir daí que era um volume muito grande de práticas e a gente teria um pouco de dificuldade de organizar isso, entender e compartilhar com os demais. Então, a partir daí a gente resolveu fazer um programa de ações, a gente fez alguns webinars, preparou um formulário e coletou todas as práticas que as pessoas que quiseram enviar estavam fazendo nas suas unidades, e o que deu certo e o que não deu muito certo.
Bom, então a gente fez esse trabalho, foram 2 webinars e a gente lançou um banco de práticas para poder fazer um compartilhamento. Agora, falando mais especificamente dos jovens, né? Eu acho que são 2 programas sociais que nós temos lá que tem uma aderência maior, que tem um foco maior no jovem, que é o CCA e o Programa Qualificação Profissional. Eu vou trazer um pouquinho do Programa Qualificação Profissional, o que foi feito, o que deu certo e o que a gente tentou e não deu muito certo. Então, a primeira ação que foi tentada foi pensar em uma estrutura de comunicação muito grande, assim, megalomana. Então, a gente pensou em várias ferramentas que a gente poderia utilizar, que, assim, na real, não seriam ferramentas que o jovem utiliza no dia a dia. Igual o próprio Zoom mesmo, que é uma ferramenta super bacana que a gente está utilizando, mas não estava muito no radar dos jovens. Então, a gente foi tentado, nesse programa, preparar tutoriais para que os jovens aprendessem a usar essas ferramentas, só que a gente percebeu que não deu muito match. Os jovens não quiseram acompanhar os tutoriais e mudar de ferramentas. Então, a gente pivotou nessa ideia e tentou entender, a partir de um diálogo com os jovens, as ferramentas que eles mais utilizam. Então, a gente sabe que o jovem não tira o celular da mão. Mas o que ele faz no celular? A gente fez uma pesquisa e deu 98% WhatsApp. WhatsApp e, em segundo lugar, Instagram. Com 100% dos jovens tendo e-mail nesse contexto aqui que a gente está na periferia do Distrito Raposo Tavares, porque isso muda de lugar para lugar. Então, a gente falou, bom, então a gente vai usar as ferramentas mais básicas e a gente vai tentar propor alguma coisa a partir da realidade dos jovens. Alan, então... Oi? Posso te interromper para pegar um gancho da tua fala? Você falou... Fica à vontade. A gente sabe que isso pode mudar de lugar para lugar, e aí na região do Raposo Tavares, onde a Liga está situada, essa é a realidade dos jovens. Anabela, onde está a Julita, para quem não conhece? E essa é a realidade também dos jovens, dos seus jovens, eles estão com o celular na mão e o que eles mais usam é o WhatsApp? Sim, e a gente também fez uma pesquisa via Google Forms e a gente percebeu que grande maioria dos jovens não tem notebook. Eles não têm esse tipo de instrumento em casa. O único aparelho que eles têm para acesso à internet é o celular. Então, grande parte das atividades a gente tem feito via WhatsApp também, grupos também via WhatsApp, via Hangout, quando tem possibilidade, mas grande parte das atividades a gente tem feito via podcast ou vídeos gravados, porque ele consegue acessar quando ele está com dados disponíveis. Por mais que as aulas do Estado não exigem dados, não exigem você ter dados móveis, ela exige que, de certa forma, o seu celular tenha um mínimo de dados para que ele acesse. Ele não vai utilizar os seus dados, mas ele precisa ter dados sempre no celular para acessar as atividades da escola. Então, isso também impacta. Só para confirmar se eu estou entendendo. As aulas do Estado, eles já fizeram um esquema para que não cobre dados do plano, né? Isso. Elas estão sendo dadas via YouTube? Ou é um outro... É outra ferramenta, mas você precisa ter dados, ele não vai usar, mas você precisa ter. Então, isso tem... então, eles têm que guardar... Oh, meu Deus, que coisa mais linda! Oi, Priscila! Mas aí você precisa ter... Pode seguir. Aí, a gente precisa ter um pouquinho de levar em consideração essas questões. Eu estava contando até no grupo que a gente conseguiu estabilizar as atividades esse mês, seguir o programa, porque antes a gente estava muito focado na distribuição de cestas básicas e na elaboração de parceria para criar um cartão onde tivesse um fundo financeiro de apoio às famílias, né? Então a gente ficou muito focado na captação de recursos, na distribuição de cestas básicas, conseguir a parceria para esse cartão de benefício, que é por uns 3, 4 meses, acho que é de R$210, porque não adianta você ter cesta básica e não ter gás, né? Então, eles precisam de uma ajuda financeira para dar outros suportes, por exemplo, pagar a internet, né? A gente tem uma questão muito forte que grande parte das famílias são autônomos, né?
A gente teve um processo de 2008 para cá que a gente veio percebendo que grande parte de quem trabalha na família são as mulheres e os homens são autônomos. Então, grande parte da principal renda que sustentabiliza a família são as mulheres, né? Não são os homens. E nesse momento, com a pandemia, a família ficou desestruturada financeiramente. A gente tem alguns jovens aprendizes, então isso tem ajudado, né? Tem sido, em algumas famílias, a principal renda. Então, no primeiro momento, o nosso foco era esse, né? Era uma questão de dar um socorro financeiro para as famílias. E aí, agora, a gente conseguiu elaborar um quadro de aulas semanal. A gente faz uma aula uma vez por semana só, né? Cada dia um educador diferente entra, um dia o Nuno, um dia a Rô. Então, durante a semana, eles têm uma aula cada dia. Levando em consideração também que os jovens onde a gente está aplicando o Pense Grande, esse ano a gente resolveu experimentar no CJ, né? O ano passado foi só no grupo de ADM, esse ano a gente levou para o CJ, e o CJ está dentro do guarda-chuva da assistência, então as aulas estão suspensas, então a participação é voluntária, né? Das atividades online, não tem obrigatoriedade de participação online dentro da assistência social. Então, a gente tem 98 jovens matriculados, 60 participantes das aulas online. A gente vem tentando incentivá-los a maior participação, claro, mas sempre levando em consideração que essa participação é voluntária nesse momento. Legal. Nossa, é um número alto para uma aula né, opcional, participação voluntária, 60 participantes de 90. Você falou... Vocês estão usando o WhatsApp, vídeo, e o vídeo também é via WhatsApp? Sim. Não é YouTube, né? E podcast? Não. E podcast. A gente manda para ele. Alguns educadores se sentiram mais à vontade fazendo, né? Porque nem todo mundo fica à vontade na frente da câmera, né? E algumas aulas ficam estranhas também, né? Então, a gente deixou um pouco, por exemplo, aula de protagonismo, algumas vezes podcasts, e aí as aulas que são mais físicas, aulas de alimentos, e a aula de informática, que na verdade a gente está dando uma aula mais ou menos, porque se ele não tem notebook em casa, não dá para ter aula de informática. Então, na verdade, são toques sobre ferramentas online, né? Está focando mais nessa nova, como usar a ferramenta para videochamada, está focando mais nessas coisas. Aí a gente faz grupos. E, às vezes, uma vez por semana, o Nuno e a Rô, né, fazem grupos abertos com eles online para conversar, para fazer alguma atividade em conjunto. Bem legal, deu para ter um panorama bem geral. Alan, eu te interrompi, ainda vou voltar para você, tá? Mas só para dar tempo de todo mundo, da gente ouvir um pouco a experiência de cada um, vou passar a bola para o Denis também. Denis, chamando a atenção para 2 pontos principais aqui que a Ana falou. A frequência de aula, uma vez por semana, né? Muda bastante, né, do que a gente estava imaginando. Queria saber como é que está a frequência e se as ferramentas aí também são parecidas, WhatsApp, vídeo gravado e podcast, como é que está isso? Bom dia a todos, né? Também saudade de todos. Renata, Denis, que trabalharam com a gente lá, saudade imensa de vocês. Muito obrigado pelo trabalho do ano passado, nunca é demais agradecer. Tá? Lá no Instituto, a gente está com o CJ, né? Nós estamos esse ano com 3 matriculados. Tá? Como que a gente está trabalhando? Veio a medida da Secretaria de Assistência Social, né? A norma técnica, versando sobre o teletrabalho, né? Entre aspas. Então, desde os dias 17, os jovens não estão mais indo no Instituto, e nós, orientadores de coordenação, desde o dia 23 de março. Como que a gente está trabalhando? Nós já tínhamos o trabalho do Classroom, mesmo em sala de aula, né? As oficinas, e também os grupos de WhatsApp. Então, a gente continua com os grupos de WhatsApp, tá? Onde a gente passa para eles as instruções, as lives que nós temos. A gente está trabalhando com a ferramenta do Meet.
porque é mais simples de todos. O Zoom, mais simples que o Zoom, até porque a gente não tem essa obrigatoriedade de gravar a oficina lá, tá? Então a gente começou com uma por semana, na segunda semana aumentamos para 2, na terceira semana aumentamos para 3. E aí como que a gente chegou? Nós vimos que com 3 lives por semana estava muito puxado, até pegando o que a Anabela falou, os orientadores não são youtubers, né? É uma dinâmica nova para eles. E aí o que a gente sentou? Sentamos junto com eles e com a gerência do Instituto e tivemos a ideia de gravar as oficinas, tá? E também os podcasts, porque também tem orientadores que se sentem melhor explicando através da fala. Ficou muito legal. Aí o que a gente fez? A gente teve também a criação do canal do YouTube. Já tinha do Instituto, agora a gente tem diferenciado, né? CCA, CJ e SEI. E a gente envia toda semana para os pais a nossa programação semanal. Porque a gente não tem obrigatoriedade, Anabela, mas a gente está tendo um controle da frequência. Por quê? Nas lives que a gente tem nós temos a parceria com o Senai. A gente certifica os jovens através do A Senai. gente também. Né? Aí a gente está tendo um controle. Nosso maior problema é acesso à internet, tá? O jovem realmente às vezes não tem acesso à internet, quando tem, picota muito, tá? A internet até para tem uns estudos desde a semana passada para cá que a internet está ruim para todo o Brasil, principalmente São Paulo. Alguns jovens, a gente brinca também, faz live com as famílias, tá? A gente está fazendo live com a família, cobra dessa família a rotina do jovem. O jovem está indo dormir 3 horas da manhã, acordando meio-dia. E agora as escolas vieram com esse aplicativo. As escolas estão passando matéria à torta, à direito, a rodo. Tá? Não está tendo uma interação nesse aplicativo. Eles têm um aplicativo, tem o YouTube e tem a TV Cultura, né, que mostra também. Mas a reclamação deles é que os professores estão só passando matéria e pronto. Não está tendo uma interatividade. Então agora a gente está trabalhando com 2 lives semanais, tá? Aonde na segunda-feira os orientadores colocam os vídeos das oficinas, ou um texto, ou um livro, para ser estudado e ser discutido durante a semana. E a gente tenta sempre trazer isso para dentro do nosso planejamento, né? A gente tem aquele planejamento anual, mensal e semestral. A gente está tentando fazer dessa maneira. É difícil, mas assim, a gente tem uma frequência razoável, né, de participação, mas a gente está conseguindo manter uns projetos interessantes. E tudo que a gente está fazendo está documentado. Então, nós temos uma planilha onde o orientador cadastra todos os cursos que ele está fazendo, né, porque a gente tem um dia de planejamento do orientador. A gente tem uma outra planilha onde nós controlamos todos os encontros virtuais que fazemos, né? E uma terceira planilha onde todos os cursos, vídeos, filmes que os orientadores estão passando para os jovens, a gente também está cadastrando lá, entendeu? Por causa dessa documentação, né? Que a prefeitura, Secretaria de Assistência Social, ela pega bastante no pé com isso. Pô, muito legal ouvir também aí do Ana Rosa algumas diferenças, mas algumas coisas também muito parecidas, né? A dificuldade de fazer os momentos síncronos, né? Os momentos que está todo mundo junto, embora não fisicamente. Mas aí no Ana Rosa vocês estão trazendo essas lives, uma no início da semana para trazer o conteúdo que eles devem pesquisar em casa, é isso? E depois retoma num segundo momento? É isso mesmo? Na verdade, não precisa nenhuma pesquisa, Gabriel. Na verdade, a gente traz uma oficina já com o professor explicando um conteúdo, o orientador explicando o conteúdo, beleza? E aí, durante uma live da semana, eles vão discutir sobre o vídeo ou sobre o podcast, entendeu? Então, a gente não está puxando muito questão de pesquisa, até porque é contraturno, né? Então, a gente deixa bem claro para eles que a prioridade deles é a escola.
E eles ainda estão nesse processo de retorno, de acesso, então a gente está pegando um pouco mais leve quanto a isso. Legal, com certeza. Acho que está todo mundo nesse processo de adaptação, né? Eu e Lu, a gente tem feito alguns papos assim. A gente gosta de dizer para todo mundo, gente, essa reunião aqui ela é um processo de adaptação. Ela é um MVP, né? A gente está testando totalmente aqui o jeito mais simples da gente se encontrar e bater um papo sobre, no caso aqui, o Pense Grande. Mas engraçado que a gente já começa a ver aí algumas adaptações de conceitos bem fortes que a gente viu no Pense Grande, né? Então, a própria questão de você ter uma aula anterior que traz o conteúdo para deixar esse jovem pesquisar, você falou nem sem pesquisar, mas absorver esse conteúdo depois, para depois fazer, é a metodologia ativa de sala de aula invertida, né? Em que você entrega, em que você passa um conteúdo para esse jovem absorver, como for, e depois retoma ele em alguma atividade. A gente falou bastante de metodologias ativas nas formações do Pense Grande. Eu ia sugerir o seguinte, acho que a gente ouviu rapidamente, aí, muito rápido, um panorama de cada um. Para mim, o que bateu, e aí fiquem à vontade para dizer também, mas bateu muito a ferramentas. O WhatsApp, o Google, o Denis citou aí o Google Classroom, que é uma adaptação do Google Meet, ou Google Hangouts, tem vários nomes, para a mesma coisa que a ferramenta do Google, né? E Anabela e Alan falaram muito do WhatsApp e também da frequência. Eu ia propor um primeiro papo, tá? Eu vou talvez até pular algumas etapas aqui, mas a ideia era que a gente aqui pudesse conversar assim, uma primeira ideia de como seria aplicar uma ferramenta ou uma atividade do Pense Grande nesse momento. Com certeza não é para a semana que vem, né? Mas é para a gente começar a sentir assim, essa dificuldade na prática. Então, eu ia sugerir da gente se dividir em salas de 3 pessoas, 3 a 4 pessoas aqui. E eu vou botar num slide aqui. Fala, Marcelo, tudo bem? Sem problema, legal que você chegou. E estou lendo sua mensagem aqui. Sem problema também de estar sem câmera. A minha sugestão é que a gente se divida em salas. Eu vou projetar aqui 4 atividades que a gente acha que assim são importantes para a metodologia e que a gente talvez possa pensar numa adaptação. E aí dá 10 minutos para cada grupo conversar aqui. A gente vai misturar ONG, voluntário, atados e tudo. E depois a gente se reúne de volta aqui para falar, gente, saiu isso aqui. Nem que seja, gente, não vai dar certo, essa atividade aqui não vai rolar. Tá bom? Vou projetar aqui, deixa eu ver como fazer isso. Acho que agora vocês estão vendo a minha tela, né? Meu slide. Então tem 4 atividades aí. Uma é Eu Sou Herói, não sei se vocês vão lembrar. Essa atividade, né? Que, se você for um super-herói, quais são os seus superpoderes? Resumindo assim em uma frase. Pensar projeto de vida. Projeto de vida é um conceito extenso, está na base, na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, e no Pense Grande também. Pensar em uma atividade maker, para quem participou das nossas formações, a gente fez aquela do carrinho, que não podia chamar de carrinho, né? E o círculo dourado, de começar a pensar pelo porquê. Olhando assim, qual dessas mais te anima? 1, 2, 3 ou 4? Eu vou pedir para você colocar assim a mão. 1, 2, 3 ou 4, porque eu estou olhando para todos vocês e eu vou tentar dividir esse grupo agora. Vai ser uma dificuldade enorme. 2. Beleza. Eu vou na 3. Tá tranquilo? Todo mundo tá vendo o slide? Beleza. 1 também. Agora eu vou pedir uma coisa. Para quem tiver... Então, 2, tá bom. Esse processo de criar uma sala não aleatória,
pode demorar um pouquinho. Então, uma coisa que a gente aprendeu é pedir para as pessoas renomearem. Quem tiver no computador é mais fácil. Renomear o seu nome com o tipo tracinho 1, ou tracinho 2, tracinho 3. Porque aí fica bem mais fácil, que eu estou visualizando só o nome de vocês, e aí eu estou tentando, vou montar aqui para vocês. Já vi que Alan e Denis querem falar de projeto de vida. A Laisa também. Tá bom, peraí, mais um pouquinho. Bom, quem não colocou, por enquanto eu vou colocar para alguma outra sala, tá bom? Não, eu só vou mandar um beijo para todo mundo que está na hora da minha outra reunião. Não vou entrar nessa, senão não vai dar certo. Beijo para vocês, até a próxima. Tchau, Cíntia. Tchau, Cíntia. Um beijo. Renata, qual que é o seu? 1, 2, 3, 4? É o 1, não tô conseguindo mexer aqui no meu Tá bom. nome. Tá bom. Eu tô esperando todo mundo colocar para me equilibrar. Pra entrar onde... Bom, vou soltar. A princípio tem 2 trios, um para falar de um, outro para falar de 2. Vou soltar e vai aparecer o convite para vocês. São 10h51. Daqui 10 minutos a gente volta, tá? Faz as pessoas a participarem mais, tipo, faz elas se movimentarem. E tá cortando, Laisa. Se engajar. Eu tenho que colocar na vida que deixasse mais de... Tá cortando? Tá cortando, acho que se você puder repetir, por favor. Eu falei que eu acho que a gente deveria colocar na atividade do projeto de vida alguma coisa que fizesse as pessoas se movimentar e ir atrás de, tipo, participarem mais, sabe? Trouxesse mais dinamismo, assim. Eu fiquei em dúvida também, igual você, entre o Maker. O Maker por um motivo, assim. Quando a gente falou, por exemplo, da atividade do carrinho, que eu não podia falar carrinho, a gente tinha a questão dos materiais. A gente passou por isso aqui na Liga. Lá no Casulo, na verdade, porque o Casulo foi incorporado, enfim. E aí, o que eles fizeram para fazer essas atividades makers? Eles mandaram os materiais para casa das pessoas. Quer dizer, eu não sei como que ia essa possibilidade do Atatos, quantos jovens seriam atendidos. Mas lá funcionou, né? Então, por não saber essa possibilidade, eu escolhi a questão do projeto de vida. Então, assim, eu vou tentar ser bem objetivo. O que a gente percebeu logo no começo que não funcionou foi a geração de muito conteúdo lá, igual o Denis tinha comentado. Quer dizer, os jovens, eles responderam da seguinte forma: se a gente quiser conteúdo, a gente vai no YouTube. A gente vai no Google que a gente acha esse conteúdo. Então, a gente adotou uma outra forma que é praticamente a mesma ideia do Pense Grande, só que à distância, que é a aprendizagem baseada em projetos. Porque isso vai trazer 2 elementos: o protagonismo, né, a atividade, a aprendizagem ativa dos alunos, e a colaboração. Então, e isso funcionou, deu bastante aderência, porque a gente percebeu que, eles estão distantes uns dos outros, mas eles querem continuar mantendo o contato, e ter alguma coisa, um ponto para eles discutirem é algo fundamental. Então, a gente começou a trabalhar a aprendizagem baseada em projetos, pedindo projetos, eles formavam grupos, discutiam entre eles, a gente jogava o desafio, mas não fazia sala de aula invertida. Jogava o desafio e o conteúdo, e a gente falava, tenta fazer. Se precisar, o conteúdo está lá para explicar o passo a passo, todos os detalhes. Porque eles tentavam, na tentativa e erro, eles percebiam que eles precisavam do conteúdo, acessavam o conteúdo, e assim dava certo. Então, esse foi o feedback que eu tive lá do programa Qualificação Profissional. Funcionou assim.
Isso, minha parte. Acho que eu fiquei em dúvida entre o primeiro, do herói, e o... Não, na verdade, o Círculo Dourado e o Projeto de Vida, porque eu acho eu acho que o Projeto de Vida é uma disciplina, é uma oficina, é uma matéria, qualquer termo que a gente utilizar pedagogicamente falando, deveria fazer parte da vida da pessoa, desde o início. Tá? Essa é a minha opinião. Acho legal a ideia da Laisa de colocar alguma coisa que movimente. Até a gente teve no Instituto, eu recebi aquele desafio do filtros de luz, litros de luz, não sei se vocês conhecem, que você monta uma luminária. Esse projeto, como é que é? Litros, né? Litro de luz. Isso. E aí eu fiz o desafio e desafiei os jovens, família, para eles trabalharem juntos. Como É que muito era? legal eles fizerem. Não entendi. Como que era? Porque eu conheço o litro de luz. É assim. Você É coloca esse mesmo. uma lâmpada dentro de uma garrafa. Isso, na verdade, agora eles mandam o material para você. Então já deu uma modificada, tem os LEDs e tal. Você cadastra, eles te mandam o material, você tem todas as instruções, aí você monta, né? Que é muito legal, você monta com a família, é muito interessante. Funciona e daí eles vêm e retiram a luminária pronta com você e aí você põe na rede, né? Indica para todos. Então, o legal é que algumas famílias montaram, fizeram vídeo. Foi mais no começo, né, da pandemia, porque lá no Instituto a gente tem muito que ter essa ideia do vínculo, né? A gente precisa manter esse jovem vínculo com a gente. Uma das dores de cabeça que a gente está tendo é saber quantos voltarão e quantos não voltarão para o Instituto, né? A gente precisa ter isso. Então, eu acho importante o projeto de vida para que ele faça, por exemplo, como será o pós, como será esse novo, né? Alguma coisa nesse sentido e como ele projeta a vida dele daqui 1, 3 ou 5 anos, sabe? Curto, médio, longo prazo, porque uma hora isso vai acabar, tomara. E aí eu acho que é importante que a gente traga para esses jovens uma perspectiva, né? De realizar uma linha do tempo, alguma coisa com isso. Eu gostei da ideia de enviar material. A gente consegue fazer isso? Acho que nesse momento o céu é limite. Acho que podemos Eu acho que talvez uma ideia que possa funcionar por exemplo, se for de ferramentas estão bem na mão dos jovens, igual o próprio WhatsApp e o Instagram. Eu acho que uma forma simples de fazer isso, que eu vou tentar trazer assim, o que funcionou pelo menos aqui, né, que é a questão da simplicidade. Poderia ser compartilhado, por exemplo, um modelo de projeto de vida em mapa mental ou desenho à mão mesmo, sabe? Facilitação gráfica, os jovens entenderem como fazer, eles poderiam reproduzir só que a partir da perspectiva da vida deles, qual que seria o projeto de vida, os próximos passos, e enviar a partir dessas ferramentas. Eu acho que poderia ser uma forma simples de fazer isso. Uhum. Eu sempre tento, assim, pensando no mais simples possível, eu gosto de desenho, tipo, e também pensar o que tem em casa. Quando a gente fala do maker, nossa, eu adorei a ideia do litro de luz. Adorei, tô com vontade de fazer agora já. É muito legal. Mas pensando, tentando agora diminuir toda a dificuldade possível, eu penso muito em fazer assim, cara, como você consegue criar um objeto que vá do ponto A ao ponto B, por exemplo, ou que vá acender uma luz, com as coisas que você tem em casa agora. Eu gosto, assim, sei lá, só para jogar, eu gosto dessas ideias de o que você consegue fazer em casa agora. E aí, indo para projeto de vida, também pensando no mais simples, eu gosto de desenho e penso assim, como esse jovem pensando assim, pô, a gente está em junho de 2020 em casa, né? Agora pensa em você em junho de 2025 andando de bicicleta no seu bairro. O que mudou? E pedir para esse jovem contar assim como seria a experiência dele andar de bicicleta lá. Não sei. Sabe, estou dando um exemplo bem básico. Mas porque eu gosto de fazer uma provocação assim, de trazer assim, o que você olha na janela agora que vai estar completamente diferente daqui a
Eu gosto de pensar 5 anos porque acho que dá uma quebrada no, né? Não é ano que vem, que muita coisa vai estar parecida, só que diferente. 5 anos dá para mudar. Como que soa aí para vocês? O que vocês acham disso? Eu acho legal. Você falou de desenho, eu acho que isso poderia ser, inclusive, uma timeline, sabe? Uma linha do tempo, assim, mas da forma mais simples possível mesmo. Pensando, assim, em todas as possibilidades. Por exemplo, se fala de desenho, talvez tenha alguns jovens que não se sintam tão confortáveis. Você já tem logo aquela negativa de que, eu não sei desenhar. Mas, então, você fazer um trabalho de sensibilização para que a facilitação gráfica, você não precisa saber desenhar. É uma expressão de uma ideia, uma expressão de um sentimento, com papel, lápis, caneta, à mão mesmo, da forma que você conseguir. Não precisa ser um desenho perfeito. Eu acho que isso pode facilitar também. E aí, como você está falando dessa questão de 5 anos, pode ser uma linha do tempo, com marcos, né? Nossa, que legal. Sim, dá para colocar 2 anos, 3 anos, 4 e 5, para tipo, tirar o ano que vem para não ficar tipo, na mesma mesmo. Não ficar muito bitolado. Ano que vem, ano que vem, ano que vem. Eu Já tá uma gosto pressão da linha do tempo. natural já. E eu também gostei da ideia de desenhar à mão, que é algo fácil, né? Ele traz um pouco também, né? Resgata um pouco, né? Você aprendendo a desenhar e tal, né? Tira um pouco, embora a gente está falando muito, né? Sobre, putz, tem que usar uma ferramenta, WhatsApp, celular, mas quebrar Simplifica. isso um pouco, nem que seja 5 minutos, né? Pega um lápis aí, um papel, também ajuda, né? Eu penso que possa ser factível. Por exemplo, compartilhamento pode ser através de fotos mesmo. Sei lá. Não sei qual canal escolhido, mas pode ser WhatsApp, Instagram, sei lá. A ideia seria realizar a tarefa, independente do meio que você tem, entendeu? Você não quer desenhar, você faz a linha, você não quer fazer a linha e tal. Mas é para tentar oportunizar, vai fazer, beleza? Do jeito que você tiver a possibilidade sua, que tiver ao seu alcance. Nossa, que legal. E você falou de linha. Não sei se tu é influenciado por uma coisa que eu vi também, mas imagina pedir para o jovem enxergar linhas tipo na realidade dele, assim. Começar trazendo totalmente para o lúdico. O que você vê de linhas na sua casa ou na sua frente? Tipo, aqui eu acabei de ver, carregador do celular, tem o fone, o barbante e tal. Começar falando de linha nesse sentido, para depois trazer o cara, como é você no início dessa linha e no fim dessa linha, sabe? Gostei muito. E como que você falou, eu gostei bastante, Alan, de tipo a expressão da ideia. Realmente, não é todo mundo que fica à vontade desenhando. Eu inclusive, sou um deles, eu desenho péssimo. Mas, às vezes, essa expressão pode vir numa pintura, numa expressão artística, né? Me levou a pensar numa rima. Legal. Boa. Verdade. Pode ser mais uma expressão artística que eu levei para o visual, mas eu acho que poderíamos pensar no produto final, beleza? Mas para você montar esse produto final, você poderia utilizar vários caminhos. Você poderia utilizar o desenho, você poderia utilizar a música, a rima, poderia utilizar a expressão, entendeu? A ideia seria, o produto final é esse, mas para chegar nele você pode utilizar o meio que você tiver. Então a gente podia falar da linha, podia falar da linha do tempo, podia falar da mão, eu não sei. Eu estou tentando cercar, igual o Alan falou. É isso, eu estou tentando... Eu estou pegando o que o Alan disse sobre... e o que eu tenho sofrido também é muito... assim, aquele problema de... não consigo fazer desse jeito, não quero fazer, entendeu? Então, dar uma gama de opções para ele, que, entre aspas, ele não vai ter como chegar... Claro, é utópico isso, mas eu não vou fazer, entendeu? Não tenho como fazer. Pô, nós estamos te dando 300 maneiras de você fazer, entendeu? Pode ser, ele pode fazer um rap do projeto de vida dele, por exemplo, se ele se sentir à vontade. Pode ser ele é uma pessoa que tem mais manual, uma artística. Eu gostei dessa visão do Denis. Você tem o produto final, que ele vai precisar entregar,
mas ele tem uma gama, um leque de possibilidades para ele chegar até ali. Ele vai procurar aquela opção que mais tem aderência com ele, que ele se sente melhor, que ele acha que ele manda melhor. Isso. Cara, nossa, gostei muito também, mas uma dúvida que eu fiquei agora, assim, tipo, você pensando, ó, você tem que pensar numa expressão artística que você quiser sobre... Aí seria sobre esse momento, porque eu acho que isso está muito latente. A minha pergunta é essa. Será que a gente pergunta sobre esse momento ou sobre daqui a 5 anos? Tipo... Não poderia ser um comparativo? Um comparativo? Hoje e um espaço de tempo? Legal. 5, 3, entendeu? É hoje, B é como vai ser. Isso. E deixar ele. Eu gosto também de olhar para o passado. Tipo, o que eu já fiz o ano passado, o que eu já fiz há 2 anos atrás. Legal. Como estava o antes, o hoje e o amanhã. A, B e C. É que o hoje eu não sei. O hoje está muito ruim. Não sei se é legal pôr o hoje. Eu acho que o hoje tem várias perspectivas. Eu pensei em falar do hoje. Tem a perspectiva ruim, mas eu acho que pode também ter a perspectiva boa para diferentes mentalidades e diferentes realidades que os jovens têm. Às vezes, assim, eu mesmo tenho muito contato com o jovem, apesar de não estar mais com a mesma frequência em sala de aula. Hoje eu estou em sala de aula só nos sábados. Mas, assim, o que eu escuto muito deles é justamente, você tem jovens que vê a parte boa e tem jovens que falam, não tá nada bom. Né? Eu acho que tem várias perspectivas. Não, e eu acho também que muitos deles estão tentando, sabe, explodir, colocar para fora o que está acontecendo e não achou a maneira. Eu vejo isso também, sabe? Então ele está querendo desabafar, né, o termo que a gente utiliza, e não está conseguindo. Eu acho que no momento que a gente coloca esses 3 times, eu acho que a gente está dando mais uma chance para ele, sabe, colocar. O que é bacana deles nesses 3 times é a questão que está bem alinhada ao projeto de vida, né? Porque você vai fazer um projeto, você leva em consideração o passado, o presente e o futuro. Sim. Onde você estava, quem você é, quem você quer ser. Estou adorando aqui. Uma tarefa de encerrar aqui a sala, a gente vai ter mais um minutinho. Mas assim, fui anotando umas coisas aqui, mas acho que vocês falaram bem aí no final. A gente está falando de aproveitar para dar vazão a um monte de sentimentos que a gente está conversando com eles agora. Pressão artística que fale assim, o de hoje, talvez o passado até hoje, e depois a gente trazer o futuro. A gente começar pensando em projeto de vida falando do agora. E como uma expressão artística em qualquer recurso, certo? É isso aí? Eu entendi isso também. Estou na mesma página que você. A gente tem 57 segundos agora. Ai, meu Deus, fica aqui piscando, né? Cara, gostei bastante. E achei legal também que a gente falou do Maker aqui, de repente, né? Teve alguma coisa... Denis, você falou do litro de luz, né? Vocês viram alguma outra iniciativa parecida? Tá mudo, Denis. Tá mudo. Senão vocês estavam escutando Baby Shark aqui. Lá no Senac, também, mas aí foi mais focado na pandemia. Estava tendo um projeto sobre aventais e sobre máscara, mas é bem focado já na parte da pandemia, tá? Eu acho que não. Para o jovem não sei, eu acho que não funcionaria. Você tá no mute. Olá! Isso é a rasteira que o Zoom dá em todo mundo, né? E aí, como é que foi? Foi bom? Foi ótimo. A gente precisava de mais um tempinho. Jura? Conta aí. Putz, o nosso também foi muito gostoso. Conta aí de vocês.
Pode falar, gente. Eu sou mó falona, falastrona. Conta um pouquinho, Rê. Tava no mudo. Bom, a Anabela deu uma ideia super legal de aproveitar essa temática do herói para associar com esse momento que eles estão passando hoje. Então, ela estava contando, é muito difícil, tem muita gente dentro de casa, então, às vezes é muito complicado de até manter o isolamento social e existem formas desse jovem ajudar ali no dia a dia dele, o que ele está fazendo de novo, o que ele está aprendendo, ou o que ele está colaborando com a casa dele, ou se ele está até para ele entender se ele está sendo um peso morto ou se ele está fazendo alguma coisa de legal para a família dele nesse momento. E aí ela falou para a gente até mexer um pouquinho na pergunta e falar qual que é o superpoder que você desenvolveu agora durante a pandemia, né? E para incentivar essa criatividade deles. E daí o Denis tem essa conexão mais forte com o digital. E a gente está vendo que os negócios estão crescendo no digital, então às vezes tem o mercadinho do pai, ou enfim, algum negócio familiar que é bem offline e que eles podem também ajudar a trazer para online, ajudar na renda da casa, enfim. E aí a ideia era instigar isso, né? O que eles estão fazendo de novo, qual que é o superpoder deles para enfrentar essa pandemia. E aí a gente começou, o que não deu tempo, que a gente estava numa questão mais técnica aí de qual que é a melhor ferramenta e como engajar esses jovens, né? Então, a Anabela deu um exemplo de um talk que eles fizeram que foi pelo YouTube, mas aí o YouTube tem um pouco menos de interação, né? E seria difícil para esses jovens. Ela falou que é complicado, passar mais um link de uma nova sala do Zoom, seria legal aproveitar as ferramentas que eles já têm e os links que já têm e aproveitar os professores para fazer essa organização. Então, organizar o horário e qual que é o link, qual que é a sala. Então é isso, a gente está nessa parte mais técnica de realmente como fazer essa oficina. Acho que é isso. Mas a gente não chegou em uma conclusão final sobre esse ponto. Eu acho que a gente também não conseguiu fechar como a gente faria o super-herói, né? Mas eu acho legal o desenho. Né? Eu acho que talvez a ferramenta que eu penso mais fácil é fazer um desenho, né? E apresentar esse desenho. Talvez seja mais simples. A discussão que é mais interessante nesse caso, né? Gastar o maior tempo com questionamento, com a discussão, com esse processo, que eu acho que é mais importante. E aí, eu gosto muito das atividades do Pense Grande, né? E eu fico usando no encontro de famílias. Também, porque dá para aplicar para o jovem, mas dá para aplicar para a família todas as atividades do Pense Grande. Até para toda a apostila dá para aplicar com a família, né? É muito interessante. A gente que faz reuniões, uma vez por mês a gente tem um encontro de família, né? Então, várias atividades que tem do Pense Grande, às vezes a gente usa uma só para o pai experimentar o que o filho está vivenciando, né? Que é importante. Porque os pais e os filhos não se entendem, às vezes, porque o pai não entende o processo de desenvolvimento intelectual e pessoal que o filho está passando, né? Então, é importante ele experimentar para ele ver o que isso traz para ele, o impacto que traz para ele pensar, para ele entender, às vezes, por que o filho está em casa, está pensativo, está mudando tal coisa, tal jeito, por conta dessas atividades. Nossa, que sacada sensível. Eu achei muito bom isso. De trazer os pais mais para perto, assim, para não só contar, mas fazer eles experimentarem as ferramentas, né, as atividades que os jovens estão fazendo. Nossa. O herói dá para fazer junto, pai e filho, por exemplo. Não e eu achei legal. Eu achei muito legal a sacada que a Anabela trouxe também, de fazer uma provocação para o jovem, não só tipo, que habilidade você tem desenvolvido, mas se ele não tiver nesse processo de desenvolver, de reconhecimento, então fazer uma reflexão, por que você não está
desenvolvendo nada? O que está acontecendo que você está num momento mais parado, que você está mais quieto, talvez mais introspectivo, e trazer essa cutucada no jovem, assim, para ele fazer essa reflexão, autorreflexão, e aí ver se ele pode, o que está pegando, e como que ele pode ajudar, se ele não estiver ajudando, o que ele pode trazer ali para dentro de casa. Isso eu achei muito legal também. Sim. Uau, gente, incrível. E acho que essa de fazer junto com o pai e mãe, ela é incrível e ela super se aplica ao que a gente trouxe para o que a gente falou um pouco no nosso grupo, né? Quem quer contar aí? Alan, Denis, Laísa, conta aí que eu já falo demais. Já falei demais também. Deixa a Laísa falar. Uau, já falei demais. E a Laísa? Ah, a Laísa está aí, achei que ela tinha caído. Conta aí, Laísa. Vou tentar, se ficar ruim aqui a internet, vocês avisam. A gente falou sobre o projeto de vida, né? A gente pensou muito numa atividade maker também para fazer com os alunos e até de enviar algum material. O Denis deu umas ideias legais que ele fez no começo da pandemia. E a gente pensou numa atividade que eles desenhassem uma linha do tempo, ou até a gente daria algumas opções para eles desenhassem, né? Podia ser uma linha de tempo, ou podia ser eles desenharem à mão e colocar o que eles gostariam de fazer nos próximos anos, mirando muito nos próximos 5 anos, não deixar eles focados somente no ano que vem, porque acaba sendo a mesma coisa desse ano. E também olhar para o passado e para o presente. Então, até eles poderiam fazer um antes, agora e depois, pensando no que eles querem dar para a vida deles. Aí, o que mais vocês querem completar aí, Denis e Alan? Acho que a gente falou um pouco sobre a questão de expressão artística também. Então, a gente enfatizou que o mais importante é a gente explicar que produto final é a questão do plano de vida, tal, né, do jovem, mas apresentar opções para ele fazer isso. Isso pode ser a partir de várias expressões artísticas, igual desenho. A gente pensou também numa timeline, um desenho timeline. Aí o Denis complementou com a possibilidade deles trazerem outras manifestações artísticas, igual a rima, o slam. Então, como eles quiserem, né, eles precisam fazer essa parte aí do projeto de vida, mas como que eles querem contar isso? É a partir de desenho? É a partir de slam? É rima? É música? O que eles querem trazer? Então, deixar isso um pouco na mão deles, né, para que tenha mais diálogo e aderência com a realidade deles, eles se sintam à vontade para se expressarem. Uma coisa que eu achei bem legal do que saiu também no nosso papo, né, é de dar vazão a esse monte de sentimento louco que está todo mundo tendo, né? E os jovens também. Então, e aí quando a gente começou falando, não, vamos pensar em desenho e tal, e depois a gente começou a viajar e fomos para a expressão artística, e como o Alan disse, falamos até de tinta, foto, ou música, poesia, assim, fala, cara, o que tá pegando aí agora? Expressa isso de alguma forma, e acho que super casa com, de repente, pede para seu pai ou sua mãe, ou quem tiver com você na sua casa, fazer também. E a partir disso, imaginar daqui a 5 anos, junho de 2025, como é que vai ser essa mesma expressão, né? E aí, jogar para isso. Tranquilo, Lu? Luiz mandando aqui no chat. Tá tranquilo, obrigado de ter participado. Gente, eu adorei assim, esse primeiro papo. Vocês querem contar mais alguma coisa, aliás, do nosso grupo, do grupo 1 ou 2 aí? Tem alguma coisa aí querendo falar? Alguém? A ideia vai lá, Denis, a ideia do grupo é com que o jovem ele faça a ação que for proposta para ele, entendeu? Então a gente teve a ideia de você vai ter um produto final, tá? Mas para você chegar nesse produto final, você pode pegar o caminho que você quiser. Então a gente pensou em não determinar caminhos, mas determinar o produto final para ele.
Então, você quer fazer uma linha do tempo, você faz. Você quer fazer um podcast, você faz. Você quer fazer um quadrinho, um cordel, uma rima, o que você quiser. O importante é você expressar, é você montar e produzir o seu produto final. Essa foi a ideia nossa lá. Eu tenho um complemento à fala do Denis, acho que é importante fazer isso que o Denis está trazendo, trazer modelos. Você não precisa fechar, falar para ele, olha, você tem 3 opções, mas você traz possibilidades para ele. De repente o jovem vai, então, você pode fazer música, tal, então, desenho, por exemplo, né? Você pode mandar modelos para ele, só para dar insights mesmo, sabe? A partir dali ele conseguir pensar em alguma coisa. Eu acho que compartilhar modelos você consegue tangibilizar mais a ideia do que a gente espera para esse trabalho do jovem. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma dúvida para jogar para todo mundo. Essas atividades, pelo menos essas 2 que a gente conversou, cada um no seu grupo, elas são muito de autorreflexão e talvez tragam muitas coisas pessoais dos jovens. E aí eu fico pensando quantas pessoas a gente traz para essa discussão no ambiente assim online. Se é a sala inteira, uma turma de 30, 20 jovens, ou se seria mais interessante ter o cuidado de fazer uma turma mais reduzida, talvez com esse número de pessoas que a gente tem aqui, para eles se sentirem um pouco mais à vontade e cada um tem um espaço de fala um pouco maior. O que vocês acham? Pensando. Tá. Eu acho que as salas, elas não têm sido muito grandes, assim, porque a gente não tem ferramentas de acesso, assim, por exemplo, a cabeça 60, né? As salas têm sido um pouco menor, então eu acho que isso que você falou tá rolando mesmo, até para dar para todo mundo falar, mas tem as conversas individuais, os acompanhamentos individuais dos jovens também. Então, se alguma coisa surge se o educador percebe alguma coisa surgindo na sala grande, depois ele pode tratar individualmente. Eu tenho uma visão aqui sobre isso. Eu acho que talvez essa quantidade talvez não seja um problema. Eu acho que a gente possa, pelo menos assim, os anos lidando com jovem, eu tenho percebido muito que às vezes aquela aula em formato de terapia, sabe? Onde você deixa o jovem à vontade para ele compartilhar ou para ele não compartilhar. Então, por exemplo, ele fez um desenho, ele pode estar super à vontade para compartilhar com todo mundo. Ele pode não estar à vontade para compartilhar com todo mundo e quer compartilhar só com o facilitador. Eu acho que os 2 modelos tudo bem. Porque de uma forma ou de outra, ele está envolvido no processo, ele está aprendendo. Às vezes ele está lá no momento que ele quer estar mais introspectivo, ele quer só ouvir e ver o que os demais produziram. Mas ele não quer compartilhar o dele porque tem coisas pessoais que ele não quer expor. Eu acho que tudo bem. Acho que não tem problema. Eu acho que a gente deva deixar isso essa expressão de forma muito orgânica, assim, sabe? Na medida que ele se sentir à vontade para compartilhar, para mostrar, ele compartilha. Se não, tudo bem também. Eu acho que respeitando um pouco o processo, a etapa onde cada um está e o processo de aprendizagem de cada um. Legal. Ótima reflexão. Difícil mesmo. No primeiro momento penso em ser livre para compartilhar ou não, né? É opcional. Mas acho que é uma boa reflexão. Eu tô com uma tarefa difícil aqui de passar para o próximo passo. Tá uma delícia essa conversa. E eu e a Lu aprendemos aí ao longo dos últimos meses que bons encontros terminam com 1h30, ou próximo disso. Porque depois começa a ficar cansativo e tal, né? Então, e a gente está chegando perto da 1h30. E eu queria deixar uns recadinhos, depois a gente vê se quiserem continuar. Vou compartilhar minha tela. São recados bem simples e bem diretos. O primeiro deles é o seguinte. A partir de hoje, a gente vai ter um novo grupo de WhatsApp. Só mais um grupo. Claro, né, a gente tem vários. E aí tem gente aqui que fez a formação com a gente em 2018, 19 no primeiro semestre, 19 no segundo. Então, para facilitar, quem quer continuar esse papo em 2020, a gente está criando esse grupo agora, que é de Rede Pense Grande, de ONGs em 2020, ONGs em São Paulo. Tá? Se você quiser entrar no grupo, tem esse QR Code.
Se tiver difícil, se não der para pegar agora, a gente vai mandar, vou mandar individualmente para todo mundo que está aqui. A gente está mandando também pelo e-mail, mas a gente sabe que o WhatsApp tem mais retorno. Até a própria conversa que a gente teve aqui já nos disse isso. Tá? É um grupo em que a gente vai concentrar as mensagens a partir de agora e a gente vai aos poucos desligando os outros grupos, tá? Para não ficar também mandando mensagem em um monte de grupo que você está. Esse é um recado. Outro recado é o seguinte: vocês já ouviram falar do Padlet? Padlet é uma ferramenta que é um mural online. O Alan já ouviu, né? Eu vou pedir até para você deixar depois aquela dica do outro Padlet. Mas ele é basicamente um mural aberto e compartilhado. E a gente está fazendo um carômetro das redes, né? A gente tá falando de uma rede nacional, Pense Grande, mas a gente percebeu que a gente precisa começar pelo local, ainda mais nesse momento em que é muito difícil você se ver dentro de uma coisa enorme com um monte de gente que a gente não está se vendo fisicamente, né? Então a gente vai criar um primeiro carômetro da nossa rede de ONGs de São Paulo, ONGs em voluntários. Nesse carômetro você vai simplesmente colocar sua foto, aí a Lu já colocou a melhor foto que ela tinha, e nesse momento responder 4 perguntas. O seu nome, quem é você fora do LinkedIn, diga como você quiser, eu já fiz a minha ali. Algo interessante que você aprendeu nas últimas 4 semanas e o que é empreendedorismo para você. Fica à vontade, é um carômetro que só as pessoas daqui vão ter acesso, mas todo mundo aqui vai ter acesso, então responda o que você quiser. Põe lá a sua melhor ou a sua pior foto. E, Lu, se você puder me ajudar, o link, se você tiver o link fácil aí desse Padlet, para mandar aqui no bate-papo e depois a gente manda no grupo também. E aí, a última coisa, a gente queria finalizar esse papo aqui fazendo uma nuvem de palavras para a gente entender aí o que vocês esperam dessa rede e o que vocês... E um próximo momento, um próximo encontro. Então, não sei se vocês já usaram esse tipo de ferramenta, que é o Mentimeter, né? Então, a gente vai compartilhar a tela. Quer compartilhar aí, Lu? Aí. É sempre nessa hora que eu descubro que eu por algum motivo não permiti que... Aí, agora, acho que agora pode. Posso? Sim. Vai aparecer um código aí e vai entrar para a gente entrar no mente.com, mente de mentira, sem o RA. E aí a gente coloca aí o que vocês esperam da rede. É algo que a gente já perguntou para quem se inscreveu na rede, preencheu aquele formulário. Aliás, super obrigado a quem preencheu, é um formulário denso, mas a gente está fazendo esse processo de escuta mesmo. Para nós é importante. E para mim ainda não apareceu aqui, Lu. É que eu tô me entendendo aqui com dividir a tela. Peraí. Achei. Conseguem ver? Boa. O que você espera da rede? Deixa eu pegar Então, o site é esse aqui. E aí o código, quando vocês abrirem o site, vai abrir um campo para vocês digitarem um código, que é esse aqui, 95982. E aí vai abrir a opção para vocês escreverem algumas palavras. E vai.
Eu não achei o link para entrar. Você vai entrar nesse site que está aqui, né? www.mente, de mente, Tá. sem o ra.com. Só .com, sem o BR. Tem que digitalmente mesmo, Ana. Bom. Usar essa palavra mentira como referência é horrível, né? Boa. Parceria, troca, esperança, reencontro. Rola também, né? Um calorzinho, né? Um calor humano aqui de a gente se rever, né? Uma saudade louca, né? Nossa, fortalecer isso vem muito forte para mim também. A ideia é então, cada um contribuindo aí até o final e no final a gente pode tirar uma foto. Porque acho que essa imagem resume de uma forma bem legal como a gente encerrou. E a ideia é também nessas reuniões a gente ir trazendo algumas das ferramentas que a gente está aprendendo também nesses tempos, né? Então essa é uma delas. A divisão de salas e o Zoom aqui é outra. E o Padlet, que a Lu mandou o link aí. Vocês conseguiram abrir? Para cada um aí também. Quem ficar à vontade, vai lá. Escreve. E a gente está aqui nesse grupo reduzido e teve algumas pessoas já que disseram, pô, quero participar, não consigo e tal. Então, com certeza, próxima reunião a gente vai ter aí mais gente ou pelo menos o pessoal acompanhando no gravado. Aí, Lu, você tem eu queria ter uma ideia, e a gente está em pouca gente aqui, um próximo encontro. Primeiro, esse dia e esse horário são bons ou vocês tiveram que mudar tudo aí para fazer? Aqui. Foi bom ou foi ruim? Para mim, vou precisar falar, foi só arriscado só. Porque poderia ter uma reunião, então se for, por exemplo, no final da tarde, para mim é melhor. Tá. Mais alguém que prefere no final da tarde? Porque a gente recebeu algumas mensagens de outras pessoas que teriam mais facilidade à tarde mesmo, no fim do dia, assim. Pode ser. Depende do dia, assim. Tem dia que tem reunião à tarde, tem dia que tem reunião de manhã. Hoje, se fosse na tarde, eu não conseguiria participar. Entendi. Quarta-feira e sexta-feira seria difícil. Mas, por exemplo, acho que o dia de terça-feira, amanhã ou de tarde, tranquilo. E vocês acham que o nosso papo ele pode acontecer, o nosso próximo encontro, deve acontecer daqui uma semana ou daqui 15 dias, para ficar em duas opções? Eu acho que daqui 15 dias, né? Eu acho que é melhor. 15 também. Tá. 15 dias. Beleza. 15. Outras pessoas aí se pronunciaram com dedos, não vai entender. Perfeito. Muito bom, gente. Pô, adorei. Ontem eu aprendi a última técnica que eu vou trazer aqui, que é o seguinte. Você se expressar só com as mãos para dizer como foi essa reunião. E aí a gente encerra assim. Só com as mãos. Qualquer coisa. Ô, Lu, acho que vale agora tirar o compartilhamento de tela para a gente ficar só nas câmeras. E vamos lá. Tá valendo. Que coisa engraçada. Bom, gente, muito Adorei. bom. Acho que com essa vamos, né? Beleza? E aí... Beleza, gente. Obrigada, viu? Muito obrigada, gente. Adorei falar com vocês. Obrigada, foi ótimo. Uma saudade. Vamos embora com isso.
padece aos 4 cantos. Tchau, gente. Foi você que Tchau, gente. encheu meu corpo de luto, minha alma devastada. Você destruiu meu mundo, invadiu meu sistema, causando um grande problema com esse sorriso. Tá fudendo meu esquema. Por que você me complicar? Tava esquecendo a